5 cavalheiros debatiam uma noite várias questões de alta transcendência, sem que disparidade dos votos trouxesse qualquer alteração dos espíritos. A casa ficava no Morro de Santa Teresa, a sala era pequena e iluminada às velas. Os 4 ou 5 cavalheiros debatiam de causas metafísicas e resolviam amigavelmente os problemas do universo. Por que 4 ou 5? 4 falavam e um permanecia calado. Esse era Jacobina. Este tinha 45 anos, vinha de origem humilde e teve seu sucesso ganho quando recebeu uma nomeação a posto militar. Os presentes desafia a Jacobina a dar sua opinião. Posso discutir esses assuntos, porém se quiser ouvir, posso lhe contar uma história da minha vida. E já começa dizendo, nós não temos apenas uma alma, e sim duas. Duas? Sim, um interior e o outro exterior. Fiquem assustados o quanto quiserem, até mesmo de boca aberta. Mas já adianto, eu não admito cópias. Se me copiarem, já aviso que eu acabo o meu charuto e vou dormir. A alma exterior pode ser um espírito, um homem, uma máquina, um par de botas ou qualquer outra coisa. As duas almas completam o homem. O homem é como uma laranja, se perde uma metade, logo perde metade da sua existência. Existem casos raros que a perda da alma exterior faz ter a perda existencial inteira. É preciso saber que a alma exterior não é sempre a mesma. Não? A alma muda de natureza e estado. São energéticas e exclusivas. Há outras que, embora energéticas, são mutáveis. Por exemplo, há cavaleiros que teve como alma exterior nos seus primeiros anos um chocalho ou um cavalinho de pau e que ao longo do tempo se tornou dinheiro, por exemplo. Pela minha parte, conheço uma senhora que na verdade é muito gentil. Sua alma exterior muda 5, 6 vezes ao ano. Durante a estação lírica é a ópera. Quando termina, substitui-se por um concerto. Baile do Cassino, Rua do Ouvidor, Petrópolis. Perdão, quem seria essa senhora? Essa senhora é parente do diabo e tem o mesmo nome. Chama-se Legião. E sim, em muitos casos eu mesmo tenho experimentado dessas trocas. Não falo de todas porque demorei muito tempo, mas posso contar uma delas. Essa aconteceu há 20 anos. Tinha 25 anos e era pobre. E tinha acabado de ser nomeado alferes da Guarda Nacional. Minha mãe estava tão contente, tão orgulhosa. Chamou alferes, primos, tios. Foi tudo uma alegria sincera e pura. Vale ressaltar que houve choros, pessoas respeitosas e ranger dos dentes. Muitos que andavam comigo passaram a me olhar com maus olhos. Em compensação, muitos ficaram muito satisfeitos comigo. Um dos exemplos foi minha tia Marcolina, viúva do capitão Pinhaça, que morava muito longe da vila, em um sítio solitário. Ela me chamou para ficar com ela no mínimo um mês. Abraçava-me, chamava-me de bonitão. Chegou até a ser exagerada dizendo que tinha inveja de quem se casasse comigo. Todos me tratavam de forma diferente. Me chamavam de Senhor Alferez. Tinha meu lugar na mesa e sempre estava rodeado de escravos. Chegamos ao ponto de minha tia colocar um nome espelho no meu quarto. Obra bonita e magnífica. Espelho que foi dado da madrinha e que esta herdou da mãe, que o comprara a uma das filhaudas vindas de 1808 com a corte de João VI. Não sei o que havia nisso de verdade. Era a tradição. O espelho estava naturalmente muito velho, mas via-se-lhe ainda o ouro, comido em partes pelo tempo, uns delfins esculpidos nos ângulos superiores da moldura, uns enfeites de madrepérola e outros caprichos do artista. Tudo velho, mas bom. Espelho grande? Grande, e foi como digo, uma enorme fineza, porque o espelho estava na sala, era a melhor peça da casa. Se refere ao que sua tia disse. Não vai fazer falta. Se é apenas por algumas semanas, também o Sr. Alferes merece muito mais, não é? Volta a conversa com os cavalheiros. O certo é que todas as coisas, carinhos, atenções, obséquios, fizeram em mim uma transformação. O que é natural, o sentimento da mocidade ajudou e completou. Imaginam, creio eu? Não? Os alferes eliminou o homem. Durante alguns dias, as duas naturezas equilibram-se, mas não tardou que a primavera cedesse à outra. Ficou-me uma parte mínima de humanidade. Aconteceu então que a alma exterior, que era dantes ao sol, o ar, o campo, os olhos das moças, mudou de natureza, e passou a ser cortesia e os rapés de casa. Tudo que me falava do posto, nada do que me falavam do homem. A única parte do cidadão que ficou comigo, ele que entendia como o exército da patente. A outra dispersou-se no ar no passado. Custa-lhes acreditar, não? Custa-me até entender. Vai entender. Os fatos explicarão melhor os sentimentos. Os fatos são tudo. A melhor definição do amor não vale um beijo de moça namorada. E, se bem me lembro, um filósofo antigo demonstrou o movimento andando.
Vamos aos fatos. Vamos ver como, ao tempo em que a consciência do homem se obliterava, a dos alferes tornava-se viva e intensa. As dores humanas, as alegrias humanas, se eram só isso, mal obtinham de mim uma compaixão apática ou um sorriso de favor. No fim de 3 semanas, era outro, totalmente outro. Era exclusivamente alferes. Ora, um dia recebeu a tia Marcolina uma notícia grave. Uma de suas filhas, casada com um lavrador residente dali a 5 léguas, estava mal e à morte. Dele lembrando de tia Marcolina. Adeus, sobrinho. Adeus, Alferes. Quero que você, meu sobrinho, fique aqui cuidando das coisas. Jacobina volta a falar com os cavalheiros. Extremosa, armou logo uma viagem. Acredito que se não tivesse com tanta aflição, deixaria o cunhado e iria comigo. Mas certo é que fiquei só, com os poucos escravos da casa. Confesso-lhe que desde logo senti uma grande opressão. Alguma coisa semelhante ao efeito de 4 paredes de um cárcere, subitamente levantadas em torno de mim. Era a alma exterior que se reduzia. Estava agora limitado a alguns espíritos boçais. O Alferes continuava a dominar em mim. Embora a vida fosse menos intensa e a consciência mais débil, os escravos punham uma nota de umidade nas suas cortesias, que de certa maneira compensava a afeição dos parentes e a intimidade doméstica interrompida. Notei, mesmo naquela noite, que eles redobravam de respeito, de alegria, de protestos. Meu Alferes de minuto em minuto. Meu Alferes é muito bonito. Meu Alferes há de ser coronel. Meu Alferes há de casar com moça bonita, filha de general. Um concerto de louvores e profecias que me deixou estático. Mal podia eu suspeitar a intenção secreta dos malvados. Matá-lo? Antes assim fosse. Coisa pior? Ouça-me. No mês seguinte, achei-me só. Os velhacos, seduzidos por outros ou de movimento próprio, tinham resolvido fugir durante a noite. E assim fizeram. Achei-me só, sem mais ninguém, entre 4 paredes, diante do terreiro deserto e de roça abandonada. Nenhum fôlego humano. Corri a casa toda. A senzala, tudo. Ninguém. Um molequinho que fosse. Só havia galos e galinhas. Um par de mulas. Que filosofavam a vida. Sacudindo as moscas. E 3 bois. Os mesmos cães foram levados pelos escravos. Nenhum ente humano. Parece-lhe que isto era melhor do que ter morrido? Era pior. Não por medo. Juro-lhes que não tinha medo. Era um pouco atrevidinha, tanto que não senti nada durante as primeiras horas. Fiquei triste por causa do dano causado à tia Marcolina. Fiquei também um pouco perplexo, não sabendo se devia ir ter com ela para lhe dar a triste notícia ou ficar tomando conta da casa. Adotei o segundo alvitre. Para não desamparar a casa, e porque, se a minha prima enferma estava mal, eu ia somente aumentar a dor da mãe, sem remédio nenhum. Finalmente esperei que o irmão do tio Peçanha voltasse naquele dia ou no outro. Visto que tinha saído, havia já 36 horas, mas amanhã passou sem vestígio dele. À tarde comecei a sentir a sensação como uma pessoa que houvesse perdido toda a ação nervosa e não tivesse a consciência de ação muscular. O irmão do tio Peçanha não voltou nesse dia, nem no outro, nem em toda aquela semana. Minha solidão tomou proporções enormes. Nunca os dias foram mais compridos. As horas batiam de século em século no velho relógio da sala, cujo pêndulo, tic-tac, feria-me a alma interior. Quando, muitos anos depois, li uma poesia americana que Longfellow e topei este famoso estribo: Never, forever, forever, never. Confesso-lhe que tinha um calafrio. Recordei-me daqueles dias medonhos. Era justamente assim que fazia o relógio da tia Marcolina. Never, forever, forever, never. Eram golpes de pêndulo. Era um diálogo do abismo, um cochilo do nada. Então, de noite. Não que a noite fosse mais silenciosa. O silêncio era o mesmo que o de dia. Mas a noite era a sombra, era a solidão ainda mais estreita. Ou mais larga. Tic-tac, tic-tac. Ninguém nas salas. Na varanda, nos corredores, no terreiro. Ninguém em parte nenhuma. Riam-se. Sim, mas parece que tinha um pouco de medo. Seria bom se pudesse ter medo. Viveria. O que marcava aquela situação é que nem sequer poderia ter medo. Isso é medo vulgarmente entendido. Tinha uma sensação inexplicável. Era como um defunto, um sonâmbulo, um boneco mecânico. Dormindo era outra coisa. O sono me dava alívio. Não por ser como uma irmã da morte, mas por outra. Acho que já sei como explicar isso. O sono. Eliminando a necessidade de uma alma exterior. Deixava atuar a alma interior. Nos sonhos, fartava-me orgulhosamente, no meio da família e dos amigos, que me elogiavam o garbo, que me chamavam de alferes. Vinha um amigo de nossa casa, prometia-me o posto de tenente.
outro de capitão ou major. Tudo isso me fazia viver, mas quando acordava, dia claro, via que nada daquilo era real e que estava sozinho. Eu saía fora, a um lado e outro, ao ver se descobria algum sinal de regresso. Nada, coisa nenhuma. Tal qual como na lenda francesa. Nada mais do que poeira da estrada e o capinzal dos morros. Voltava para casa nervoso, desesperado. Estirava-me no canapé da sala. Tic-tac, tic-tac. Levantava-me, passeava. Tamborilava nos vidros da janela. Assobiava. Em certa ocasião, lembrei-me de escrever alguma coisa. Um artigo político. Um romance. Um odeio. Não escrevi nada definitivamente. Sentei-me e trancei no papel algumas palavras e frases soltas, para intercalar no estilo. Mas o estilo, como a tia Marcolina, deixava-se estar. Coisa nenhuma. Quando muito via negrejar a tinta ao vejar o papel. Mas não comia? Comi mal. Frutas, farinha, conservas, algumas raízes tostadas ao fogo. Mas suportaria tudo alegremente, se não fora a terrível situação moral em que me achava. Recitava versos, discursos, trechos latinos, liras de Gonzaga, oitavas de Camões, décimas, uma antologia em 30 volumes. Fazia ginástica. Outra dava beliscão nas pernas, mas o efeito era ação física de dor ou de descanso. E mais nada, tudo silêncio, um silêncio vasto, enorme, infinito, apenas sublinhado pelo termo tic-tac do pêndulo. Tic-tac, tic-tac. Na verdade, era de enlouquecer. Vamos ver coisa pior. Convém dizer-lhes que, desde que ficara só, não olhara uma só vez para o espelho. Era um impulso inconsciente. Um receio de achar-me um e dois, ao mesmo tempo. Naquela casa solitária, e se tal explicação é verdadeira, nada prova melhor a contradição humana. Porque no fim de 8 dias, deu-me na vaneta de olhar para o espelho. Com o fim justamente de achar-me dois. Olhei e recuei. O próprio vidro parecia conjurado com o resto do universo. Não me estampou a figura nítida inteira, mas vaga. Esfumada, difusa, sombra de sombra. A realidade das leis físicas não me permite negar que o espelho reproduziu-me textualmente com os mesmos contornos e feições. Assim devia ter sido, mas tal não foi a minha sensação. Então tive medo, atribuí o fenômeno à excitação nervosa em que andava. Receei ficar mais tempo e enlouquecer. Vou-me embora, disse comigo. Levantei o braço com um gesto de mau humor. E ao mesmo tempo de decisão, olhando para o vidro, o gesto lá estava, mais disperso, esgaçado, mutilado. Entrei a vestir-me, murmurando comigo, tossindo sem tosse, sacudindo a roupa com estrépito, afligindo-me a frio com botões, para dizer alguma coisa. De quando em quando, olhava furtivamente para o espelho, mas era a mesma difusão de linhas, as mesmas decomposições de contornos. Continuei a vestir-me. Subitamente, por uma inspiração inexplicável, por um impulso sem cálculo, lembrei-me. Se for incapaz de adivinhar qual foi minha ideia. Diga. Estava a olhar para o vidro com uma persistência de desespero, contemplando as próprias feições derramadas e inacabadas. Uma nuvem de linhas soltas, informes, quando tive o pensamento. Não sou capaz de adivinhar. Fale para nós. Lembrou-me a vestir a farda de alferes. Vestia, aprontei-me de todo. E como estava de frente do espelho, levantei os olhos. E não lhes digo nada. O vidro reproduziu então a figura integral. Nenhuma linha de menos. Nenhum contorno diverso. Era eu mesmo, o alferes, que achava, enfim, a alma exterior, essa arma ausente com a dona do sítio, dispersa, a fugida com os escravos. Lida no espelho. Imaginei um homem que, pouco a pouco, emerge de um letargo. Abre os olhos sem ver, depois começa a ver. Distingue as pessoas dos objetos, mas não reconhece individualmente uns nem outros. E, enfim, sabe que este fulano, aquele é ciclano. Aqui está uma cadeira, ali um sofá. Tudo volta ao que era antes do sono. Assim foi comigo. Olha para o espelho. Ia de um lado para o outro, recuava, gesticulava, sorria e o vidro exprimia tudo. Era mais um automato, era um ente animado. Daí em diante fui outro. Cada dia, a uma certa hora, vestia-me de alferes. Sentava-me diante do espelho, lendo, olhando, meditando. No fim de 2, 3 horas, despia-me outra vez. Com este regime, pude atravessar mais 6 dias de solidão sem o sentir. Quando acaba, desce as escadas.